A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa e nós estamos no nosso projeto Vamos Ler a Bíblia. Que delícia, como é gostoso ler e meditar nas Escrituras. Nós estamos aí meditando no livro do Êxodo, exatamente, estamos meditando no livro do Êxodo e hoje eu quero ler com você o capítulo de número 6. Capítulo de número 6 de Êxodo, que fala sobre Deus promete livrar o seu povo. Olha o que diz as Escrituras. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhe a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrareis da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vô-la darei por herança, eu o Senhor. Deste modo Moisés falou aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala a Faraó, o rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não têm me ouvido, como pois Faraó me ouvirá? Meu Deus, também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes um mandamento para que os filhos de Israel e para Faraó do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Rúben, Simeão e Levi. Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, é Enoque e Palu, Ezirrom e Carmi. Estes são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão são Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos de vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia,
E ela deu-lhe Arão e Moisés, e os anos da sua vida foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. E os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Sitri. E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmão de Nazon. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E os filhos de Corá, assim foram, Eucana e Abisaf. Essas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. E estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exercícios. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Aleluias. Deus, então, anima Moisés a falar outra vez com Faraó. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te disse. Então disse Moisés perante o Senhor: eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? Encerramos aqui então a leitura do capítulo de número 6 do livro de Êxodo e a continuação desse discurso de Deus com Moisés, quando Moisés diz e reafirma, né, sou incircunciso de lábios. Se o povo não está me ouvindo, como que Faraó vai me ouvir? Nós vamos ver a continuação no capítulo 7. Porém, agora eu quero te falar algo que me chamou a atenção. No capítulo 6, eu quero meditar contigo rapidamente algumas palavras aqui. Primeiro, falando que a promessa de Deus, ela é fiel para se cumprir, passa a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta geração. Não importa quanto tempo passa, a promessa de Deus, ela é perpétua, tá? Ela continua validando, tá, na vida daquele servo fiel que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Agora chegou o momento de Deus tirar com mão poderosa o seu povo do Egito. Então, o que me chama a atenção aqui é que Moisés, servo de Deus, escolhido por Deus para falar com o povo, Moisés ali, ele não consegue receber do povo a atenção necessária e a credibilidade necessária. Deus falava com Moisés, Moisés transmitia ao povo, mas o povo não ouvia Moisés. Escute isso que me chamou aqui a atenção no versículo de número 9. Por causa da angústia de espírito da sua dura servidão. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Isso aconteceu com o povo de Israel lá no Egito. Deus usava Moisés para falar com o povo, incentivar o povo, dizer: vocês vão sair daqui, dessa situação. O povo estava tão angustiado no espírito, estava tão afligido, que eles não conseguiam nem dar ouvidos àquilo que Moisés estava falando para eles. Isso foi um problema muito grande. Por quê? Porque em meio às nossas angústias, é isso que Deus quer ensinar para nós. Em meio à sua dificuldade, em meio à sua angústia, continue acreditando na promessa do Senhor, independente se você está vendo acontecer ou não. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pela fé. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E observe aqui no versículo 9 que o povo de Israel não estava acreditando, não é porque uma coisa ou outra, eles só não estavam acreditando porque eles estavam vendo mais a angústia, o sofrimento deles no Egito, a dura servidão que Faraó estava impondo sobre eles, do que a esperança da promessa. Então eles não conseguiam dar a atenção que Moisés necessitava
por conta da servidão e das dificuldades. O inimigo da nossa alma é assim: você tem uma promessa, ele coloca fardos pesados sobre você, dificuldade dentro da sua casa, dificuldade com seus filhos, dificuldade na igreja, dificuldade no trabalho, e ele vai te socando dificuldade uma após a outra para fazer você desistir e duvidar daquilo que Deus tem para ti. Então que essa tarde você possa meditar nessa palavra e dizer: não, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, e mesmo eu no meio dessa angústia, eu vou acreditar que o meu Deus é forte, poderoso e vai me dar o livramento que eu preciso. Aleluia. Aí você vê que Deus fala com Moisés, e Moisés diz para Deus, ele conta com Deus: tu tá falando tudo isso, mas o povo não tá querendo me ouvir por causa dessa dificuldade. Se eu disse que ia tirar o povo da terra do Egito, o povo está sofrendo mais ainda. E como? Se o povo não está me ouvindo, como que Faraó vai me ouvir? E aí Deus diz para ele: vai, diga que eu sou, e eu vou dar um livramento, e é para Faraó deixar o meu povo ir. Aí você vê a fé de Moisés, e Moisés era obediente. E eu acho lindo que Moisés, independente de ter questionado, de ter falado com Deus, Moisés, e Deus é maravilhoso. Deus, ele pode ficar irritado com a gente, que você vê uma hora que Deus fica irritado com Moisés. Poxa, Moisés, eu já te falei, confia, acredita, pega e vai. Então assim, ó, Deus, ele fica irritado, ele vai, né? Porque às vezes a gente, só que a gente tem que insistir. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Insista, quando você tiver dúvida, quando você tiver qualquer coisa, diga: pai, mas é assim, mas eu sou assim. Aí Deus vai falar contigo, mas eu te capacito. Vai, continua, porque Deus, ele sempre vai nos motivar a fazer o melhor. Amém? Guarda isso no seu coração. E aí você vê ali a genealogia de da onde que Moisés veio, que é do nascimento de Moisés, da família dos levitas. Então você vê toda essa estrutura bíblica aqui no capítulo 6 do livro de Êxodo. E no finalzinho, antes de começar o capítulo 7, Deus ali mais uma vez anima Moisés a falar outra vez com Faraó. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus nunca vai permitir que você desista. Se você temer a Ele e ir conversar com Ele, Ele vai te dizer assim, ó: vai, continue, porque a vitória é certa. No meu nome, a vitória é certa. Amém? Deus abençoe sua vida e nos encontramos aqui na próxima semana com o projeto Vamos Ler a Bíblia, e o capítulo de número 7. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus.